Parashá Noah. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Bereshit 6, versículo 9. Página da Torá é 16. A nossa abordagem nessa... Não, capítulo 6, versículo 9. A nossa abordagem tem sido, e no caso de hoje principalmente, tem sido de forma simples. Existem os estudos bem mais complexos, envolvendo um conhecimento místico, por exemplo, mas o importante é a gente entender essa passagem, para quem vem de cristianismo, por exemplo, compreender de uma forma mais simples, entendendo, até que a gente vai ficando fácil para vocês conceitos mais profundos, Porque a nossa preocupação, se a gente começar a falar muito difícil essas coisas, é difícil para vocês entenderem, não é verdade? É bom reter o pouco, mas de fato aprender, tá bom? Conforme a gente for lendo, você com certeza já vai lembrar de algumas coisas do ano passado. Então a porção semanal Noah, que é capítulo 6 de Bereshit, Gênesis, começa no versículo 9 e diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé. Noé gerou 3 filhos: Shem, Ham e Yefet. Ou seja, Sem, Ham e Jafé, ou Yefet. Corrompeu-se a terra diante de Deus e se encheu a terra de roubo. Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda a criatura, o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda a criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, compartimentos farás na arca, e a untarás por dentro e por fora com betume, e assim é que a farás: 300 cúbitos o comprimento da arca, que dá 150 metros, 50 cúbitos sua largura e 30 cúbitos de altura. Uma janela farás para a arca, e com 1 cúbito a terminarás em cima, e a porta da arca ao seu lado a colocarás. Compartimentos térreos, segundos e terceiros farás. Eis que eu trago o dilúvio de águas sobre a terra, para fazer perecer a toda criatura em que nela haja espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que houver na terra perecerá. E estabelecerei a minha aliança contigo, e virás à arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de todo vivo, de toda criatura, 2 de tudo trarás à arca, para fazer viver contigo. Macho e fêmea serão. Até aqui tá bom. Vamos ler, conforme a gente tem visto, o comentário que a Torá coloca. Então, no versículo 9, o primeiro comentário da Torá está escrito assim: estas são as gerações de Noé. E o texto diz: a Torá, em vez de citar os nomes de seus filhos imediatamente, então volte lá, olha como está. Estas são as gerações de Noé. Então aqui está dizendo que deveria citar o nome da descendência já agora.
No entanto, está escrito: Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações, e com Deus andou Noé. Aí no verso 10 que vem, e Noé gerou 3 filhos, tá? Então o comentário está dizendo, ao invés de citar os nomes de seus filhos imediatamente, menciona as qualidades de Noé, para destacar que a verdadeira descendência do homem não são seus filhos, mas sim as suas boas obras, as quais fazem parte de seu próprio ser. Os atos são os frutos interiores da pessoa. Unidos a ela, mais que qualquer outra coisa, consistem na verdadeira herança que o homem pode deixar neste mundo. Ontem nós discutimos aqui bastante o capítulo 5, porque avô, versículo 18, né, no livro que eu leio, e esse que vocês têm foi o 16, tá? Então ontem nós vimos que uma relação, quando ela está atrelada a um sentimento específico, uma motivação específica, sincera, verdadeira, aquilo se prolonga. E quando é por interesse específico, acabando o interesse, quebra aquela situação. Então nós vimos como que o ser humano, ele é movido por esse tipo de interesse. Sempre se há interesse nas coisas, não é verdade? Pois bem, daí, num conceito assim, a gente percebe que muitos outros conceitos foi entrando na nossa mente. Por exemplo, falsidade. Quando que você diz que uma pessoa é falsa? Quando ela reage na tua frente, motivado por um tipo de interesse, e quando ela está num outro momento, motivada por um outro interesse, ela nega aquilo que estava perto de você. É comum uma situação dessa? Muito comum. De uma forma geral, entre os adolescentes de hoje, talvez o motivo principal dessas briguinhas entre colegas, amigos, não é esse tipo de falsidade, tá? Espera-se que com o tempo de maturidade das pessoas, esse tipo de situação vá dando lugar a uma amizade, a um vínculo mais duradouro, né? Aquele tipo de amizade que você pode contar para sempre. E você acaba percebendo que as pessoas vão amadurecendo e, de uma forma geral, todo mundo continua com aqueles princípios do jogo de interesse, né? As panelinhas que existem em vínculo, você pode viver muito bem com amigos, aí você vai morar numa casa, ou numa república, ou num colégio interno, por exemplo. Na hora que você juntou 6 pessoas ali, em pouco tempo você começa a perceber a parte que começa a florar, né? Por quê? Viver relacionamento não é fácil, tá? A gente tem que estar centrado. E o que é a nossa vida neste mundo, se não viver num relacionamento? Quando o nosso relacionamento com Deus, para ele estar abalizado e bem avaliado, num compromisso de amar a Deus sem interesse algum, você vai perceber que há um crescimento na sua vida e você vai se tornar uma pessoa com o caráter de Deus. Por outro lado, é dito num dos livros assim: como que eu vou aprender se não tem quem me ensine? Tá? A própria Torá, ela já é um ensino. Dá para você aprender aparentemente sozinho? Com muitos textos, por exemplo, do Midrash, ele vai mostrando uma relação muito viva da presença de Deus com a gente.
Já dá num contato desse para a gente mudar a nossa percepção de Deus? Já. Pode demorar um pouco? Pode, mas em pouco tempo se percebe mudança, transformações nessas pessoas. Por outro lado, independente, aqui nós não devemos pensar em termos religiosos, porque, querendo ou não, a pessoa se dizendo religiosa ou não, fica claro que todos nós viemos de uma mesma fonte. Todos nós temos o mesmo tipo de desejos, prazeres, realizações. Nós somos todos iguais nesse sentido. Então, a forma de queda, de cair, você pode perceber que é igual, não só no Brasil, no mundo inteiro. Tá? Desejo pela prostituição, que dizem que é o que mais derruba pessoas, transtorna o homem. É só no Brasil que tem isso? Não, em todo lugar. Tá? Prazeres de uma forma geral, prazeres com dinheiro, prazeres com bens materiais, prazeres por passeios, prazeres por um monte de coisa. É só num único país? Não, é algo que é das pessoas. Ruindade, essa questão de ser ruim, vingativo, pertence somente a uma classe na Terra? Claro que não. A um único país? Não, é algo que pertence a todos. Então, o que é que vai mudando? Tá? Eu não me lembro que país da Europa, agora eu não me lembro se é Dinamarca, se é Finlândia, para aqueles pedaços ali. Eles comentaram numa reportagem, se eu não me engano, num Globo Repórter, ou foi Fantástico, eu sei que foi no TV Globo, e mostraram que a rua daquela cidade, além de ser limpa, está cheio de árvores frutíferas. Ninguém pega. É uma questão de educação, é uma questão de princípio, é uma questão de você saber como que respeitar o tempo daquele fruto, né? O modo de distribuição. Nós temos aqui no bairro, e aqui, por exemplo, de frente, essa árvore que está aí na frente é uma mangueira. Ela está onde? Na rua. Alguém respeita? Começou a apontar tempo de manga para gente aí de todo tipo. Às vezes para caminhão a pessoa sobe em cima para ficar bem alta, né? Sobe na parte de cima do baú para poder pegar a manga. Então, gente, essa questão de educação, esse sentido, aquele outro país, nesse sentido, ele está na nossa frente, entendeu? E nós, nesse sentido, estamos atrasados. Tudo isso passa por um conceito na nossa cabeça, um conceito de educação, um conceito de princípios. Claro que passa. A Torá, portanto, ela vai nos educar no bom ensino da palavra, de uma forma geral. Então, o primeiro passo do ensino da Torá é aquilo que você lê do jeito que está escrito, tá? Então, é o modo pechat, é o literal. Depois você tem um modo que revela alguns segredos. Você tem um outro mais profundo, de uma forma homilética, que você faz analogias, e você tem um quarto tipo, que é a Kabbalah, Sod, que vai tratar da parte mística da Torá. A parte mística da Torá é aquela que vai ser mais profunda, que vai te mostrar segredos, e envolve um ensino muito grande nessas coisas. Agora vamos pensar aqui. Aqui está dizendo que um homem, o legado dele, em primeiro lugar, não é os filhos, mas são as suas atitudes, tá? Por outro lado, não faça confusão, porque a Torá diz que o homem deve se casar e, por mandamento, ele deve ser pai, tá? Agora, por outro lado,
aqui, antes de apresentar os filhos, a descendência de Noé, está falando que ele era um homem que andou com Deus, para enfatizar que ele tomou uma decisão de não ser como as demais pessoas, tá? A época dele era uma época ruim, sim, era uma época de violência, tá? Violência de um ser humano contra outro ser humano, época de muitos roubos, muita sacanagem que se fazia com as pessoas daquela época, tá? Então, a questão dos filhos em si, o que vai deixar claro é que mais importante que uma descendência de filhos é aquilo que você viveu nessa terra. Que tipo de imagem você deixou? Que tipo de conceito você deixou? O que você pode deixar como legado às pessoas? Nós estamos em 2017 e a gente ainda estuda muitos conceitos que muitos homens, ao viverem nessa terra, sábios do povo de Deus, deixou como legado. Nós temos, por exemplo, os comentários da Torá, que vem de Rashi, um homem que também, vamos entender assim, doou muitos anos de sua vida ao estudo. Na cabeça dele era assim: eu vou estudar, vou compreender e vou fazer um comentário da Torá para que até uma pessoa de 5 anos de idade possa compreender. Então a ideia dele, muito positiva, muito positiva. O que ele queria deixar às pessoas? Para que as pessoas não tenham desculpas em dizer que não aprenderam a conhecer Deus, tá? Agora, vamos falar de uma coisa muito interessante aqui. Isso eu vi numa aula de um professor espanhol, e ele está chamando a atenção o seguinte: ele chama a atenção com a última frase da Parashá Bereshit, antes de entrar na Parashá Noah, que é essa que a gente leu. Então, o versículo do capítulo 6, versículo 8, termina a primeira porção da Torá. E no versículo 9, começa a segunda porção da Torá. Então, veja só, olha como termina a porção. No versículo 8, você começou a ler comigo Parashá Noah, no versículo 9. No versículo 8, que encerrou a Parashá Bereshit, está escrito assim: e Noé achou graça aos olhos do Eterno. Terminou assim, tá? E Noé achou graça aos olhos do Eterno. E o versículo 9 começa já como porção Noah. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé. Ora, o que é que fica claro na porção Noé? Você tem 2 acontecimentos que marcam essa porção. O primeiro deles é o dilúvio, tá? É a história que desde criancinha todo mundo aprende que um dia o mundo acabou numa enchente. A terra foi cheia de água e morreu todo mundo. Sobreviveu uma família que entrou dentro do mar. Desde criancinha você conhece essa história. E por outro lado, sempre ensinou que tudo que estava vivo nesse período morreu, que ficou vivo apenas as pessoas que estavam dentro do barco, tá? Aí vem aquelas perguntas: alguma pessoa fora estes sobreviveram? Sobreviveram, né? Você o ano passado lembrou. Foi dito isso
Nessa época, tinham os nefilins, os gigantes. Estes gigantes era muito comum, tá? Sem entrar em assuntos mais polêmicos, mais místicos, que vai falar da visita de Shed, demônios, tá? Que bem grosso modo é explicado que eles estavam dizendo que os homens tinham fracassado e não iriam conseguir jamais cumprir o plano de Deus. Então, como se Deus dissesse assim a eles: vocês fariam melhor? Eles dizem: claro, anjos, né? Claro que nós faríamos melhor. Então Deus diz: então eu permito que vocês desçam e vivam lá como homens. E no primeiro momento que eles vêm à terra para viver como homens, eles já se corrompem com as mulheres, tá? Já fica claro que não é simples assim. A gente o ano passado falou um pouco sobre isso, então vamos deixar essa página de lado e vamos pensar nessa questão. A terra de Adão até esse momento, ela foi se corrompendo, e essa geração chegou num ponto tal que encheu a medida do Eterno. Ele foi suportando, até que encheu aquela medida. Aí ele tomou uma decisão, tá? Um homem estava aqui, e este mesmo homem com a sua família continuou do lado de cá. Então houve uma passagem, tá? Este homem que estava bem aqui, a primeira atitude dele do outro lado foi errar. Não é isso? Não foi ele que plantou uma vinha e se embebedou, e aí houve um pecado, aí há aquela maldição para cão, né? Essa questão toda. Em pouco tempo, novamente, aqui se corrompeu até a 10ª geração. Depois dessa passagem, abrindo mais 10 gerações, chega o tempo de Abraão. E novamente a idolatria estava muito presente, as coisas estavam muito presentes. E o que Abraão faz? Vou fazer uma pontuação para vocês. Aqui a importância não foi dada em si aos filhos de Noé, mas em si as atitudes de Noé para com Deus, correto? Passadas 10 gerações, aparece Abraão. Abraão tinha filho? Não, né? E aí você vai ver ele, entre aspas, né, reclamando com Deus, dizendo: o que adianta eu ser próspero, ser uma bênção, se eu não terei descendência para quem deixar, tá? Então lá atrás tinha os filhos, e o que foi dado como ênfase era a atitude do homem. Aqui a atitude do homem ela já também está sendo evidenciada, mas não aparece os filhos. Não é necessário falar quantos filhos ele teve, não tinha ainda, mas ele reclama: eu não vou ter filhos, porque eu não posso ter filhos, para que eu vou deixar as minhas coisas, tá? E mesmo vindo o filho, que foi Isaque, e depois gera Jacó e Esaú, e daí de Jacó vem as 12 tribos, que é o povo judeu de hoje, né? A formação de Israel, etc, etc. São os filhos. É a bênção? É a bênção. Mas nós estamos, olha quantas gerações, nós estamos em torno de 2000 antes de Cristo, e agora nós estamos, para fazer conta redonda, 2000 depois de Cristo. Então, fazendo conta redonda, nós estamos há 4017 anos da época de Abraão. Nós estamos falando dele, assim como estamos falando de Noé. Enquanto Noé andou com Deus e foi salvo, Abraão, ele também andou com Deus. E o que ele deixou? Os filhos. Ele deixou novamente o legado. O legado é a forma como se comportava em andar com Deus pelos mandamentos do Eterno.
num tempo que ainda não tinha escrito os mandamentos do Eterno, porque ele vai ser dado somente lá na época de Moisés, também para fazer conta redonda, 500 anos depois. Tá? Para você ter uma ideia, o que é 500 anos? 500 anos é a idade do Brasil. Em 500 anos o Brasil melhorou ou piorou? Entendeu? Melhorou de um lado, piorou do outro, mas essa piora foi em que sentido? Comparado com a história, com os homens, você vai ver que acaba sendo tudo a mesma coisa. A forma da inclinação do homem para o seu Yetzer Hará. E quando o homem aprende a ter esse comportamento de andar com Deus, a primeira coisa que ele vai aprender a ter domínio é justamente sobre si mesmo, sobre seu Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal. E aí começa a aparecer as virtudes de Deus. Enquanto o homem não subjugar a si mesmo, a imagem de Deus não aparece nele. Mas quando o homem começa a lutar contra si mesmo, ou seja, o maior inimigo do homem é ele próprio. Se ele não dominar a si mesmo, mudando este comportamento, ninguém vê a imagem de Deus nele. Mas a partir do momento que ele começa a lutar contra essas inclinações, contra essa maldade, contra esse instinto, na hora que ele começa a tocar essas coisas, a gente começa a perceber a vida de Deus nessa pessoa. E isso é o legado, que acaba sendo mais importante que a geração de filhos. Entendeu? Agora, para a gente, como eu disse que eu ia ficar num plano mais simples, e eu comentei sobre a aula que eu ouvi de um professor, né? Deixa eu localizar aqui que eu fiz um print de tela. Então eu estava dizendo para você que Noé estava aqui, veio um dilúvio e ele passou para o outro lado. Só que tinha gigantes que também estavam aqui, que também passou pelo dilúvio e não morreu. E aí dá para perpetuar, não é verdade? Tanto é, qual é a prova disso? Chega o tempo em que os espias, na época de Moisés, vão espiar a terra. E o que eles encontram lá? É citado 3 nomes de gigantes. Ok? Aquele verso, e Noé andou com Deus. Não, vamos voltar lá. Também não é aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente ler. E Noé achou graça aos olhos do Eterno. Não é assim que está escrito aí na sua Torá? Alguém está aí com Bíblia normal? Não, tem uma aqui. Vem aqui, dá uma lida aqui em Gênesis 6, 8, para ver na Bíblia aquela versão comum que o católico tem, essa de baixo, que o católico, o cristão tem. Vamos ver. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Está praticamente igual, né? Porém, Noé achou graça diante de Deus. Então aqui a Torá, nossa Torá está escrito: e Noé achou graça aos olhos do Eterno. Tá bom? Guardou isso? Aqui terminou o Bereshit, antes do dilúvio. E aqui começa a falar do mesmo homem, Noé, dizendo: são as gerações. E Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações, com Deus andou Noé, repetindo a parte de cima. E aí vai falar dos 3 filhos que ele gerou, tá? Depois vem a ordem para a criação da arca. O relato vai seguir que Deus encheu as fontes de águas e houve todo o dilúvio que você conhece. Aí acabou tudo. E aparentemente ficaram vivos somente aquelas 8 pessoas que estavam dentro da arca, tá? E o Midrash fala que um daqueles gigantes ficou pendurado do lado de fora da arca
e Moisés o alimentou. Então, um gigante também passou para o outro lado. Assim como, não sei se você já pensou nisso, se a terra, nesse sentido, ela acaba por causa da corrupção do homem, né, que chegou a um nível alto, pouco tempo depois começa a nascer tudo de novo. Aí você pode pensar assim: o que as pessoas aprenderam? O que valeu? Outros vão falar: mas Deus não sabia disso? Precisava ter destruído? Um monte de perguntas que serão feitas, tá? Agora vamos ver. E Noé achou graça aos olhos do Eterno. Como que é um tipo de estudo de Torá? A pessoa ali, esse tipo de ensino que eu vou falar agora, isso é tradição judaica. Então, vamos ver. Deixa eu localizar aqui. Onde foi que eu deixei? Pronto, achei. Ali está escrito, se você olhar na sua Torá aí, na página que está escrito em hebraico, vai estar escrito Venoach Matzah Chen Bene Yud He Vav He. Se você contar cada letra dessa, começando aquela frase lá, e Noé achou graça diante ou aos olhos de Deus, foi isso, né? Se você contar em hebraico, já está escrito Venoach Matzah Chen Bene Yud He Vav He, tá? Você vai contar cada palavrinha, vai dar 17 letras do hebraico. E a palavra Tov, ela é escrita com Tet, o Vav e o Bet. Tet vale 9, o Vav vale 6 e o Bet vale 2, dá 17. Então, essa frase deu 17. Que palavra tem 17? Tov. O que é que marca a construção dos primeiros versos da Bíblia? E viu Deus que era Tov, bom, tá? Então vem bom. Aí vem toda essa questão do bom. Aí vem, vou acabar com tudo. E não quer acabar com tudo, é como se Deus estivesse acabando com o bom. Mas aí eu quero que você entenda que ao passar pelo dilúvio, o bom de Deus também passa para o dilúvio, passa sobre o dilúvio, tá? Mantendo a criação de tudo aquilo que ele fez como bom, entendeu? Então não é que foi acabado tudo, aquilo que Deus fez que é bom, permaneceram, passou por cima. Lá na frente no Egito, não veio o anjo que aonde ele viu o sangue, ele também passava por cima, tá? Agora, uma das metodologias de estudo da Torá é que nós vimos aqui que nessa contagem das letras deu 17. E a palavra que tem 17 como número é Tov. Então aqui você já tem um indício disso que eu estou falando. Mas Venoach se escreve com o Vav, o Nun, que é a letra N, e Noach é o Het. Então você tem Venoach, aqui você tem nessa palavra o Het, e você tem o Vav. Aí vem a próxima palavra, Matzah, e vem, esse Matzah aqui não é o pão ázimo, tá? Porque aqui é escrito de forma diferente, tá? Essa palavra Matzah aqui, ela está escrito com
o alef, terminando aqui, para distinguir daquela palavra que é o pão ázimo, matzá. Matzá, ren. Como que escreve esse ren? Aqui está usando ret e vav. Noar tem ret e vav. Você está lendo noar. E aqui você está lendo ren. O que tem uma palavra a ver com a outra? Simplesmente você tem aqui, vamos falar em português para você ter noção. Você tem N, como se separasse sílabas, tá? Para você entender. Noar. É como se você pegasse agora o ar e colocasse antes. Então, ao invés de ficar no ar, ficaria, vamos falar em português? Ficaria no. Não é no. Tá? Agora, em hebraico, porque em português não vai funcionar essas coisas, tá? Então, no hebraico é venoar. Por que venoar? Porque este V, ele é a conjunção E, para poder falar E, Noé, tá? Então, Noar, venoar, E, Noé, matzá, ren. Este ren é escrito do mesmo, com as duas palavras, com as duas letras que escreve Noar, só que está simplesmente invertido. Noar, você tem o nun e o red, e ren, você tem red e vav. Deu para entender? Mudou a palavra. Quando você vê numa frase uma palavra e no corpo daquele texto você vê a mesma palavra só que invertida, você pode fazer uma transposição. Então, aqui nós temos: e achou Noé graça aos olhos de Deus. Se você pega esta palavra graça e coloca ela lá onde está Noé, e pega Noé e coloca no lugar dela, porque as letras são as mesmas, só está invertido. Então você pode pegar essa que está aqui, jogar aqui no começo, e essa do começo joga aqui onde está essa. Você mudou. Aí fica que não foi Noé que achou graça, mas foi a graça que achou Noé. Bonito isso, né? Então não foi Noé que achou graça aos olhos de Deus, foram os olhos de Deus, a graça de Deus que achou Noé. Vamos lembrar de Davi? O que aconteceu com Davi? Que Deus fala: achei, ou seja, encontrei um homem. A mesma coisa poderia ser dito aqui. Deus também encontrou um homem. Não foi um homem que encontrou Deus, Deus é que encontrou o homem. E como é que Deus encontrou o homem? Porque os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando. E no ditado popular nosso, quem procura, acha. Ele procurou um homem, achou Davi. Ele procurou um homem, achou Noé. Não foi Noé que achou Deus, foi Deus que achou Noé. E o que é que fez com que Noé fosse enxergado ou visto por Deus? A descendência que ele gerou? Não. O que é que foi? As atitudes, o coração dele, aquilo que ele uniu mente e coração, que fala sobre o Torá. A forma como no meio daquele monte de pessoas, ele não quis se corromper com aquelas pessoas. Ele muitas vezes a gente fala assim, a gente vê aqui pessoas que saem do tráfico de drogas. Aí ele fala: olha, eu tenho que mudar de cidade para poder não ficar mais perto do tráfico. A pessoa sai do meio de bebida, do meio de droga, e acha que para ela largar essas coisas, ela tem que mudar de bairro, mudar de casa, tal.
Muitos procuram fazer isso e conseguem manter fora disso. E aí vai reforçando para as pessoas que você tem que mudar de lugar. Noé mudou de lugar? Não mudou de lugar. O que ele mudou? Ele mudou por dentro dele. E o que ele quis? Essa determinação: eu não serei como essas pessoas. Eu não deixarei que a maldade, a influência dessas pessoas dirijam a minha vida. Eu vou aprender a dirigir a minha vida não pelos meus prazeres, mas por aquilo que agrada a Deus. Lá no Salmo Terrilim 51 está escrito que o que é sacrifício para Deus, senão um coração contrito, e Ele, portanto, não abandonará essa pessoa jamais. O que Samuel fala para o rei Saul, antes de Saul cair, ele toma aquela decisão vergonhosa, quebra o pedido que Samuel tinha dito para ele, e aí ele ouve de Samuel o seguinte: o teu pecado é como um pecado de feitiçaria, desobediência é como um pecado de feitiçaria. E Deus teria prazer nessa desobediência? Deus não tem prazer nessa desobediência, porque para Ele é como pecado de feitiçaria. Portanto, ele obteve conserto? Não. Por não obter conserto, ele caiu. E quem o substituiu? Davi, quando Deus o encontrou, tá? E nós vimos na época, quando Deus foi muito sábio e Ele foi nos trazendo para o judaísmo, quando nós ainda éramos igreja cristã. E um dos últimos cultos que a gente fez no final do ano, nós falamos justamente sobre essa questão de como foi que Davi tinha sido encontrado por Deus. E nós vimos essa sequência olhando a Bíblia de forma cronológica. Aquela Bíblia, edição cronológica, vai pontuando e mostra que quando Samuel falou esta frase, faltava 8 anos para que Davi nascesse na terra. Então, como foi que Deus encontrou Davi se ele não estava na terra? Tá certo? É isso que a gente viu naquela época, que chamou muito nossa atenção. E quando naquela época a gente percebeu isso, que 8 anos antes do nascimento dele, agora no judaísmo, a gente aprende um complemento dessa história que Deus começou lá atrás ensinando a gente. Então, tem um estudo que fala a origem da alma de Davi. Davi era uma alma que não iria nascer, tá? Não iria nascer. E quando Adão estava passeando, olhando, chamou a atenção, ele viu aquela alma, ou seja, ele viu Davi. Então ele perguntou: por que ele está assim? Aí foi dito para ele que ele não tinha contagem de tempo. Então, estou falando de forma bem simples, reduzida, tá? Que eu não vou lembrar os detalhes também, porque eu nem vim preparado para poder falar sobre esse tema. Estou falando do que eu lembro de cabeça. Então, Adão diz assim: eu vou doar dias para isso. E deu 70 anos da vida dele para Davi. Quantos anos Davi viveu nesta terra? 70 anos. Muito interessante essas coisas, não é mesmo? Com isso, além dele nascer, ele pôde, agora vou usar a palavra minha, quando ele entra nesta terra, ele recebe como homem toda a luxúria desses prazeres da terra, influência, recebe. Ele pecou num sentido lá com Batseba, que todo mundo fala, teve vários casamentos, essas coisas todas, sim, teve, mas o que permaneceu?
Que aqui novamente eu falo, esta passagem, ele estava de um lado bom, que é o céu, veio à terra um lado mau, tá? O que aconteceu? Ele trouxe com ele o nome de Deus, tá? Trouxe com ele o nome de Deus, e Noé levou com ele o nome de Deus. 10 gerações se passam de Noé até aparecer Abraão. Aquele texto, esse texto que a gente falou, essa frase, que Noé achou graça aos olhos do Eterno, com estas letras do hebraico que forma essa frase que nós estamos lendo aqui, Venoach matzah chen bene Adonai, Yud He Vav He. Nesta frase, nessas 17 letras do hebraico, você olhando, examinando cada letra, você vai ter 10 nomes dos 72 nomes de Deus. Você vai ter aqui Sat, Nun, Vav, Vav, Re, Vav, Nun, que letra é essa? Mem, Aleph, Nun, Yud, Re. Às vezes, do jeito que a pessoa escreve o hebraico, aí fica difícil saber que letra que ele colocou aqui, mas é Vav, Mem, Yud, Re, Yud, Re, Yud. Você tem quantos nomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê? É que eu printei a tela, está faltando mais aqui. Mais 2, né? Porque são 10. O significado aqui desses nomes, esse primeiro que eu disse, conecta com a humildade, com Moshe Rabbeinu, nosso mestre, com a profecia. O outro nome, limpa tudo e inicia como se fosse uma folha em branco. Não é isso a ideia que Deus quis? Então, um dos nomes que ele permite que passe é justamente isso, limpando tudo, gerando um novo começo para que você comece a escrever numa folha branca. Um outro nome, conecta com o Har Sinai, que é frente de defesa espiritual. Visão de águia, visão a longo prazo de Atos. Outro nome, eliminar meu lado escuro, que é Sitraach. Outro nome, adquire consciência de unidade. Outro nome, conecta com o professor interior. Outro nome, fonte de toda bênção, limpa as manchas da alma. Esses nomes do Eterno, que faz parte dos 72 nomes, estes 10 nomes citados, você concorda que eles são nomes de Deus fundamentais para que essa nova raça, nova genealogia consiga servir a Deus? Tá? Agora, olha que interessante, 10 gerações se passam. Nós temos 10 nomes de Deus. 10 gerações se passam e você vai encontrar Abraão. E o que é que marca Abraão? Ele não se conteve em ver as pessoas cultivando variados deuses. Ele começa a bradar que Deus é um errado. Que tipo de nome está agindo nele? Justamente esse nome que eu citei aqui. Onde ele está?
Cadê? Mem, Yud, Re. Adquire consciência da unidade de Deus. Esse fato dele ter adquirido consciência da unidade de Deus fez com que ele lutasse contra tudo e todos, inclusive a sua família, inclusive contra o reinado da época, e ele inclusive lutou contra a morte, porque ele teve uma sentença de morte, e ele venceu a morte, porque nesta unidade Deus não permitiu que a morte o tocasse. E tudo aquilo que ele trouxe para nós, além dele ter trazido toda essa santidade dos nomes de Deus, ele que trouxe o ensino do livro que temos até hoje, Sefer de Sirá. É ele que trouxe a revelação de toda a história de como Deus formou o mundo, fundou o mundo, a astrologia, essas coisas todas, tá? Vem tudo dele, tá? E novamente, além dele ter gerado filhos, e dentre os 2 filhos, um foi quem gerou o que se chama hoje Israel, que são as 12 tribos de Israel, correto? Vem de Abraão. E, como eu estava falando no começo, se ignorarmos os filhos, a descendência, nós vamos ter o principal, da mesma forma que falou de Noa, que antes de falar que Noa gerou filhos, falou que ele era um homem íntegro, perfeito e que andou com Deus. E se a gente puxar com o versículo que termina para achar de Gênesis, de Bereshit, está dizendo que, fazendo aquela troca, que ao invés de ele ter encontrado a graça de Deus que encontrou ele. Tá certo? Então, você vai falar, mas isso é simples? Simples por um lado, tá? Complicado por outro, mas esse modo simples, por mais que pareça complicado, é algo que você pode compreender, e é algo que vai te trazer vida. O importante a gente guardar aqui é que Deus não deixou a geração seguinte que fosse iniciar sem a presença dele. Ou seja, ele permitiu nessa passagem que ele próprio passou com as gerações. Entenderam? E os nomes dele estão aí. Então podemos fechar a conta agora e encerrar. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer.